Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores, nos nossos programas científicos culturais que tratam da ciência trilógica, que faz a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia. Esse campo da psicossociopatologia é o estudo da interação entre a patologia psíquica e social e vice-versa, interação, relação entre ambas, como cada uma influi na outra. Isso é um campo da ciência criado pelo psicanalista Dr. Norberto Kepp e que está aqui com os senhores, sempre transmitindo os dados importantes do seu trabalho científico. Dr. Kepp. Eu gostaria de falar hoje um grande erro, né, que foi cometido, assim, vamos dizer, na psicopatologia. Quer dizer, não é uma coisa errada contra, mas é incompleta. Por exemplo, Freud, os analistas, né, os primeiros, Jung, Adler, etc., até mesmo Melanie Klein, Wolfgang Bion, eles colocaram a patologia sempre como um fato assim, muito traumatizante que a criança teria, por exemplo, na questão sexual, né? Principalmente na questão de libido, quando a criança é atacada sexualmente quando criança, ou então um outro ataque qualquer que deixa assim, um trauma muito grande. E a criança, então, mais tarde, ela tem a repercussão desses problemas, né? Seja assim muito fraca ou forte demais, porque aconteceu um ou outro fato. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: o que leva todos nós, veja que é um grupo de gente que parece super normais, psicanalistas, professores, médicos, físicos, professoras, e são todos doentes. Então vocês olhando assim falam, nossa, são pessoas incríveis, são o exemplo da sanidade. Mas não é, não. O que acontece é o seguinte, a questão, até a teologia fala pecado original. O que é isso, pecado original? É exatamente isso, uma estrutura assim, social, econômica, científica, que com o tempo, né, foi criando uma ciência errada, uma ciência assim, sem pé nem cabeça, vamos dizer, a começar com a física, até mesmo com a teologia, né? Algumas orientações são errôneas. Então, a questão da doença não é uma questão só lá da infância, né? É uma questão da vida toda. E a doença vem mesmo quando a criança passa dos 12 anos em diante e ela começa a ingressar na vida adulta. Se vocês assim notarem, principalmente as pessoas que têm filhos, vão perceber que até 12 anos a criança é geralmente assim uma sorte ter perto, tem energia boa, tem uma conduta boa, agradável.
Mas a partir, vamos dizer, dos 18, 20 anos, quando também já ingressou na fase adulta de trabalho, de vida social mais intensa, então, na adolescência já pega todos os defeitos que existem na sociedade, que desabrocha na fase assim, na mocidade e principalmente na fase madura, né? A partir dos 40 anos, que leva a pessoa cada vez mais para doenças. Então, notem que a questão de doença não é uma questão assim, vamos dizer, genética. A pessoa não fica doente por uma questão genética. Pode haver casos assim, né, de um defeito genético, mas é muito raro. Mas a criança vai se tornando doente a partir, vamos dizer, dos 12 anos, quando acaba a parte infantil, então vai ingressando nos defeitos, na patologia social, de maneira que o que causa mesmo as doenças atuais, a gente vê, né, a questão de ladroeira, de vantagem que a pessoa quer sobre os outros, de problemas que ela vai adquirindo, é principalmente a partir, assim, primeiro da adolescência, de 12 a 22 anos. Depois, em seguida, né, que a sociedade é tão patológica, é tão doente, que tem que corrigir a sociedade para ajudar o ser humano. A gente pode dizer que talvez o que mais causa patologia no ser humano é a sociedade. Quando a pessoa ingressa, né, numa filosofia errada, ingressa principalmente na ciência errada. E que é uma ciência errada? É toda a ciência. É a medicina, é a física, é a biologia, é a psicologia. Por falar em psicologia, eu quero aqui pedir o parecer da professora, qual é o seu nome? Luciara. Então, ela vai dizer da experiência que ela teve, do tremendo erro que fez atualmente a sociedade, colocando as crianças até acima dos professores. Então, numa escola qualquer, há um problema assim de liberdade exagerada, então os alunos se tornam assim insubordinados, sem respeito. E quando o professor quer impor respeito, vem a mãe, vem o pai, vem todo mundo da criança se queixar que a criança está sendo judiada. Então, eu quero dizer o seguinte: a criança, desde cedo, aí a gente tem que dar esse parecer também. A criança, desde cedo, tem que ser orientada no caminho do bem. A criança nem sempre sabe o que é o bem para ela. E essa educação moderna de dar liberdade, é liberdade para o mal, é isso que está aí. Uma sociedade totalmente quebrada, desajustada, sem um padrão honesto para viver, com todo esse problema que vamos dizer, a religião chama de pecado original, mas é assim, vamos dizer, a sociedade é que está assim pecaminosa
e trazendo todo esse transtorno. Não é, Luciana? Isso mesmo, Dr. Kepp. Porque a gente sabe que a criança, ela, né, pequena, ela está buscando os princípios dos prazeres. Segue o princípio do prazer, como Freud falava. E ela precisaria ser orientada para poder viver o princípio da realidade. Ela precisaria ter uma instrução, a educação entraria aí. Porque a criança, ela quer um doce, ela quer comer, ela quer, é vontade. Então, ela precisaria ser orientada na questão de segurar as próprias vontades. Porque é aí... Mas aí, isso que o senhor está falando agora, a questão da sociedade ser voluntariosa. Então, hoje não é até proibido segurar uma criança nas vontades dela. Por quê? Na escola, hoje, os professores sofrem muito com essa pressão social dos pais, que, quando a criança ela é segura na própria vontade, ela estribucha, ela não quer. E não tem apoio dos pais e não tem, muitas vezes, apoio da direção da escola. Então, o professor ele fica nesse sanduíche, ele fica espremido, sem poder exercer a função dele de educar realmente a criança, segurar as vontades, para que ela possa entrar no princípio da realidade e viver os valores que ela tem, princípios bons dentro da criança. Ela está mais próxima da essência dela, né? Como o senhor falou, até os 12 anos de idade. A questão, por exemplo, de liberdade, a pessoa é livre para o bem, não para o mal. Então, quando a criança está se comportando mal, não pode deixá-la simplesmente que ela vai resolver. Não vai, não. Se ela tem algo de mal e os pais, os adultos não corrigem, então esse mal leva a outro pior, depois a outro pior. Eu tenho até uma pessoa que falou o seguinte: se os pais não coíbem os filhos quando são menores, os adolescentes principalmente, então um dia vão parar na polícia para serem presos. Quer dizer, ou prende a criança no bem quando criança, ou mais tarde, na liberdade, chega até na prisão. De maneira que essa educação moderna que colocou a criança acima dos professores está causando um transtorno na humanidade. Eu assisti lá em Nova York, no Central Park, um grupo de crianças sendo dirigidas por professores. Essa fase assim, de 15, 16 anos, que é uma fase muito difícil, eu vi uma briga muito grande entre os alunos e os professores, e os alunos até batendo naquele professor que dirigia. Então, se chega a esse ponto, né, que a criança, a família não tem respeito pela escola, pela instituição que o filho está, então acabou a educação. A criança jamais vai assim se submeter ao que é real, à vida normal, e principalmente vai ter esforço para o estudo. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, na questão, por exemplo, da física, né, César? O César é da família lá da Iugoslávia, né, do Tesla, né? Ele é que montou o primeiro motor, né? Eu criei o esquema, ele montou o primeiro motor de energia escalar. É o motor de ressonância. É o motor, porque a minha ideia sempre foi essa. O dínamo, né?
ou então o ímã, não é ele assim que produz a energia. O dínamo pega a energia lá de trás, a energia que há no Sol, que há na Terra, que é em todo espaço. E o ímã pega a energia e transmite para frente. Então, o ímã é um transmissor. O transmissor, por exemplo, desses aparelhos que transmitem televisão, transmitem rádio, transmitem internet, eles servem assim de captadores da energia para transmitir a voz, para transmitir filmes, para transmitir tudo isso. De maneira que o importante é a ressonância, né? A energia ressonância que é captada lá no magnetismo e transmitido direto para a pessoa. E, por exemplo, a energia elétrica, né, é 7% da energia magnética. É uma energia fraquíssima. Quando pega, por exemplo, o petróleo, vocês notam aí nos campos de queimação aí de petróleo, que uma parte até do petróleo é queimada, que não serve para ser energia, que não serve para fazer gasolina. Então, por que isso, né? Que é uma parte que é super assim, importante para a humanidade, é queimada porque não serve para nada, mas serve sim, que dá muito trabalho para destilar em gasolina, de maneira que toda a energia que a física tem usado até agora é uma energia retirada da matéria. É aquela ideia do Alberto Einstein. A energia é igual a mc2. Quer dizer, a energia vem da massa na velocidade da luz ao quadrado. Então, não vem já na essência da massa. É a massa que vem da energia. É a massa que é uma energia, vamos dizer, condensada. O César quer falar alguma coisa? Sim, senhor, Dr. Kepp. Eu acho muito importante essa questão do magnetismo que o senhor citou agora, o magnetismo ressonante, porque na física acredita-se, né, que o campo magnético dos ímãs é produzido pela massa do ímã. Mas, na verdade, não é assim. Porque, por exemplo, toda a forma de energia que a gente conhece, você pega uma pilha, por exemplo, ela desgasta mesmo sem usar. Mas um ímã não é assim. O ímã ele fica eternamente com aquele campo magnético sempre grudando no ferro. Então, quer dizer, essa força não vem dele. Ele é uma força eterna que vem de fora. Então, quando a gente usa essa força que é natural, veja bem, se ela é eterna, ela é uma força natural, ela é uma força da natureza. Ninguém está produzindo ela artificialmente. Ela existe por si. Então, o magnetismo é uma energia que existe por si, é uma energia da natureza. Então, nada melhor do que usar esta energia para movimentar as nossas máquinas, para movimentar todos os nossos aparelhos de telecomunicação e tudo. Então, quando nós fizemos esse motor aqui, o Kepp Motor, nós tínhamos isso em mente, de usar essa energia do magnetismo captando do meio ambiente e retransmitindo para a natureza, porque ele é uma forma de energia natural. Então, só para vocês terem uma ideia de como ele é eficiente, se você pegar, por exemplo, um ventilador de teto, que gasta 150 watts de energia, sabe quanto gasta um ventilador de teto feito com o Kepp Motor? 25 watts. Compara 25 com 150. Veja a economia que esse tipo de tecnologia que a gente utiliza
poderia trazer para o mundo. Isso só em termos de economia, energia, de dinheiro no bolso e também de salvação do planeta. Mas o melhor benefício ainda é que esse tipo de tecnologia espalha uma energia natural que é boa para os organismos vivos. Então ela restaura o equilíbrio psíquico e físico dos organismos vivos também, como vários testes que a gente vem fazendo na nossa faculdade, na FATRI, tem demonstrado. Né, não, mas é importante não falar muito que economiza muita energia, né? Porque o elétrico passa por relógio que conta, né, os watts que entram na casa, aí tem a cobrança. Agora, se é a ressonante, então já diminui esse lucro e esse pessoal aí não vai gostar, né? Sim, é verdade. Os que têm jogo na bolsa, que tem um lucro enorme, né, com a energia. Então, eu diria, para completar o que o senhor falou, que o que faz esse ventilador aí? Tira um pouco a foto do ventilador. Um simples ventilador, uma hélice girando e emitindo a energia do ímã, a energia do ímã que no outro ventilador, nos outros motores, são encobertas por uma capa que tira a energia ressonância. Então, nós todos somos ressonantes, né? Então, se o indivíduo, por exemplo, os pais, né, são meio assim ranzinhas, são meio assim patológicos, é claro que os filhos vão ser. Por quê? Porque os filhos recebem, geralmente, toda a orientação ressonante dos pais, dos adultos. Então, a gente não pode dizer que, vamos dar esse exemplo, né? A gente não pode dizer que se os filhos têm uma má educação, é porque eles não receberam a boa educação. Então, é claro, né, que tem o problema aí, pessoal, das crianças. Mas, em geral, a criança, a menina, se é normal assim, ela segue a mãe, né? Ela se torna feminina e segue, inclusive, os problemas que a mãe tem, e ela segue a mãe. E o menino segue o pai. Agora, é claro, né, que essa questão pode ser invertida, né? E aí o menino seguir a mãe e o menino, quer dizer, o menino imitar a mãe e a menina imitar o pai. Aí questão de homossexualismo, de problema assim de inversão, de maneira que existe, né, muito assim importante que haja um conhecimento para os indivíduos normais assim se tornarem adultos. Quer falar alguma coisa? Eu só queria comentar que eu atendo várias professoras, né, e elas comentam que quando a criança é muito problemática, quando chama os pais, são piores. Então, elas falam que é muito difícil. Quando ela é problemática é porque vem da família, né? Os pais são mais desequilibrados. Então, os outros querem falar alguma coisa? Dando continuidade. Médica, ela conhece tanto na Espanha como em Cuba, aqui na América Latina, um monte de clientes.
É de acordo? Sim, estou de acordo. A gente vê também os pacientes, né, na medicina, quando eles são muito voluntariosos, também eles são mais doentes fisicamente. Então, se não tem uma filosofia, né, de seguir o fluxo da natureza, vai se prejudicar também. Então, Não. voltamos na próxima. A próxima. Tchau. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Cap Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Cap. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Cap Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. capmotorshop.com. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.